Boa noite, o meu nome é Luciano e essa é uma prévia sobre o livro do Hermes Trismegisto, Três Vezes Grande, do Caibalion, na verdade, né? A origem desse livro é obscura, porque muitos atribuem que ele viveu na época de Abraão, que eles eram contemporâneos, que muito do que o Abraão sabia ele aprendeu com Hermes Trismegisto, mas a gente não tem nenhuma confirmação histórica para falar que ele realmente existiu. Mas ao mesmo tempo, a obra é assim, ela tem uma aplicabilidade imensa. E tudo que as sete leis, as sete regras ali, tu pode usar para tudo na vida. Usar simplesmente para tudo na vida. E até não deixa de ser um caminho do mago, né? Por causa que ele lida com os quatro elementos, que a terra é o nosso corpo, o, a água são os sentimentos, o ar são os pensamentos e o fogo são as ações. Então é um caminho do mago, é um conhecimento interno, na verdade. Quando fala conhecimento hermético, não é que seja uma coisa secreta, uma coisa que... Mas é hermético no sentido que o interessado tem que abrir. O interessado tem que se abrir para esse conhecimento. O autoconhecimento é a partir do momento que tu entende tudo o que se passa, ou tu entende o mundo. São sete leis, né? A primeira lei é a do mentalismo. Tudo é mente e cada coisa criada foi pensada primeiro. Aí entra assim, ó, a mente cria o ambiente, então se a mente cria o ambiente, ele depois pode ficar positivo ou negativo, né? E então depende muito da gente como vai ser o nosso dia. Se a hora que eu acordo, se eu já botar na cabeça que o dia vai ser ruim, que eu vou ter problemas, muito provavelmente ele vai ser assim. Mas se eu botar na cabeça que o dia vai ser bom, por mais que eu tenha dificuldades, eu vou passar por elas com uma facilidade maior. E o segundo é o da correspondência. O que está acima, assim como o que está abaixo. O mais relevante no sentido do ser humano, na verdade, né? Como eu quero me ver, como eu quero ser como ser humano. E o que é mais importante para mim, que são as pessoas que eu amo, que é o que eu gosto de fazer, que são as minhas crenças. Aí o terceiro princípio, o princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Aí entra uma questão assim, a gente tem que procurar manter o mesmo patamar sempre, tipo assim, procurar se manter em padrões elevados onde entra de justiça, de moral, de conduta, e tentar muito fazer a reforma íntima, porque todos nós temos aspectos negativos que precisam ser trabalhados. E quando a pressão aumenta, e sempre a gente vai passar por momentos de pressão, de perturbação, tende a aflorar as nossas características negativas, as nossas más tendências tendem a aflorar. Então, se a gente tentar ver o que a gente tem, o nosso lado negativo, e tentar mudar ele para a gente melhorar o nosso padrão, quando a coisa estiver feia, a gente não vai... A gente vai ter uma conduta correta, uma conduta condizente com o que deve ser. Aí depois do princípio da vibração, princípio da polaridade. Tudo é dual, tudo tem seus pares, seus opostos. O positivo e o negativo, o calor e o frio. Aí o ideal é que a gente ia, inclusive sentimentos, né? Sentimentos positivos e negativos. E a gente tem que tentar, como é que eu vou dizer, sedimentar. Compartilhar, tipo assim, daqui a pouco eu tô muito afoito, eu tô muito empolgado com um projeto em relação ao santuário. Só que se é uma empolgação excessiva, a tendência é que daqui a pouco, uns dias depois, aquilo baixe muito. Então, já que é um sentimento positivo, que eu sedimente ele em partes.
que eu vá aos poucos lidando com essa minha empolgação para eu manter uma constância. E negativo também, daqui a pouco, por exemplo, tenho raiva de uma pessoa, ou estou muito desgostoso com alguma situação. Então o ideal é que em vez eu ir diminuindo isso aos poucos até para eu conseguir mudar. Daqui a pouco uma pessoa que eu não gosto, que eu tenho raiva, eu posso vir a gostar dela. E para tudo, né? Depois tem o quinto princípio, o princípio do ritmo. Tudo tem seu fluxo e refluxo nas marés. Aí entra também tipo, tudo tem que tentar despolarizar os interesses duais. No caso, assim, daqui a pouco desejos, medos, daqui a pouco o quanto daqui a pouco uma crítica te influencia negativamente, como um elogio te tira do foco. A gente tem que sempre tentar manter o caminho do meio, até para poder ver as coisas como são mesmo, sabe? A sexta lei, causa e efeito. Toda causa tem o seu efeito e todo efeito tem a sua causa. Aí entra também fazer uma autoanálise e uma análise das circunstâncias, né? Que quando a gente consegue ter uma visão mais real das coisas, a gente consegue ter uma ideia de como o futuro vai ser e das nossas atitudes, o quanto influenciam. Sabe, até entra tipo assim, ó, se a gente tentar, tudo que a gente for fazer, a gente tentar fazer o melhor possível, a chance de a gente vai minimizar muito as consequências negativas das coisas. E o sétimo, que é o gênero mental. O gênero está em tudo. Não se trata de sexo, mas de forças de criação e geração. Presentes em tudo. Aí tipo assim, um cria e o outro alimenta. Só que também a questão do gênero, essa questão do gênero também se aplica aos nossos pensamentos e às nossas atitudes. Às vezes a gente saber identificar o que a gente criou ou o que a gente está alimentando que os outros criaram. E dividir muito bem isso, sabe? E por causa que às vezes a gente está só comprando uma ideia, a gente só está se baseando no que falaram sem ver se aquilo realmente é verdade, se aquilo realmente tem fundamento, se condiz, se vai ser uma coisa que vai ser frutífera, se vai ser uma coisa fútil, sabe? Então são essas 7 leis herméticas. Não... É um livro pequeno, ele é profundo. A base do livro é... Deixa eu até anotar a frase principal do livro é: os lábios da sabedoria estão fechados, exceto para os ouvidos do entendimento. Só que na verdade esse entendimento é para todo mundo. Tipo, daqui a pouco eu vou ler esse livro uma vez, meus ouvidos vão estar abertos um pouco, daqui a pouco eu leio de novo, outro pouco. E sempre eu vou ter uma visão diferente. Eu vou conseguir aplicar em situações diferentes. Então é muito válido. Obrigado, boa noite.